Fala pessoal, mais uma vez eu, Otto Castro, que vai passar para vocês todos os macetes para vocês conseguirem tirar uma nota boa no Enem. Galera, hoje o assunto é muito interessante, que fala sobre fluxo gênico, mas antes de começar, dê aquela moral pra gente lá nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, dá aquela moral lá para incentivar a gente a continuar fazendo o nosso trabalho. Beleza? Voltando ao que interessa, vamos à primeira questão. Lembrando que esse assunto já caiu em 2015, essa questão que eu vou passar para vocês é de 2018, então fiquem atentos. Vamos lá, bota na tela aí. Corredores ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. São instituídos com base em informações como estudos sobre o deslocamento de espécie, sua área de vida, área necessária para o suprimento de suas necessidades vitais e reprodutivas, e distribuição de suas populações. Nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetivada por quê? A resposta certa é a letra A, propicia o fluxo gênico. Olha só, usando o mesmo exemplo que tem lá no exercício, para vocês entenderem o que é fluxo gênico, preste atenção. Imaginem só que você tem espécies de animais e vegetais que vivem num ambiente e essas mesmas espécies que vivem em outro ambiente. É isso que ocorre na vida real. Porém, essas espécies não podem viver isoladamente. Você precisa criar mecanismos para que haja comunicação entre essas espécies. Então, os pesquisadores criaram o que nós chamamos de corredores ecológicos. E qual a função dos corredores ecológicos? Fazer justamente com que as espécies migrem. Os animais migrem de um lugar para o outro e os vegetais, através do pólen, migrem de local para o outro. E isso evita a diferenciação, isso minimiza a especiação, tá? E isso favorece com o quê? Isso favorece a homogeneidade genética dessas espécies, tá? Minimiza a diferenciação genética dessas espécies. Você não entendeu o que eu falei? Vou explicar de uma outra forma. Olha aqui do lado. Imagine só que tem uma espécie A, ou melhor, uma espécie que vive no ambiente A, e ela tem uma alteração X. Eu tenho a mesma espécie que vive no ambiente B, e ela não tem essa alteração. E aí, se não houvesse o corredor ecológico que fizesse com que essa espécie que vive no ambiente A passasse para o ambiente B, a alteração genômica que existe na população que vive no ambiente A não seria passado para a população que vive no ambiente B. E aí, depois de milhões e milhões de anos, essas alterações iam ocorrer ainda mais e no final das contas iam acabar ocorrendo duas espécies diferentes. Porque essas mutações não iriam ocorrer da mesma forma do outro lado, e essas espécies iriam evoluir de forma independente, e no final, essas espécies não seriam mais capazes de se reproduzir, ou iriam reproduzir descendentes inférteis. E quando isso ocorre, nós falamos que ocorreu espécies diferentes, ocorre espécies diferentes, porque elas evoluíram de forma diferente, ok? E aí, essa especiação, ela pode ocorrer de duas formas. De forma simpátrica, onde você não tem o isolamento geográfico. Vou dar um exemplo. Imagine só que eu tenho uns pássaros que vivem lá no norte e pássaros que vivem lá no sul. E aí, essas espécies elas sempre vão migrando de um ambiente para o outro, certo? E aí, por algum motivo ambiental, essas espécies pararam de migrar de um ambiente para o outro. E aí elas foram evoluindo de forma independente, certo? Foram ocorrendo especiação. E aí, no final de milhões e milhões de anos, obviamente, essas espécies não foram mais capazes de se reproduzir. E aí, formaram duas espécies diferentes. Essa é a forma simpátrica, onde você não tem isolamento geográfico. E temos também a forma alopátrica, onde você tem o isolamento geográfico. E aí, esse isolamento geográfico faz com que a mesma espécie, que vive em mesmo ambiente, você tem lá o isolamento geográfico, e aí essas espécies começam a se modificar de forma independente. Ocorrem mutações, a seleção natural vai selecionando os indivíduos mais bem adaptados àquele ambiente, e depois, no final das contas, você tem isolamento reprodutivo, e aí, por fim,
duas espécies diferentes, certo? Um plus para vocês. O isolamento reprodutivo pode ocorrer de duas formas. De forma que nós chamamos de pré-zigoto, onde você não tem a fecundação. E isso pode ocorrer por vários motivos. Um, por situação anatômica. Outro, por situações comportamentais. Então, uma aranha, ela bate o pé 3 vezes e a outra aranha, ela bate o pé 4 vezes. Então, não há compatibilidade, não há o processo de acasalamento. Ou sazonal, por exemplo, por épocas diferentes, estações, épocas diferentes. Também nós temos isolamento reprodutivo que nós chamamos de pós-zigótico. Ou seja, você tem o acasalamento, você tem lá o surgimento do zigoto, porém, esse zigoto ele é inviável. Ou, quando ele é formado, ele é estéril. É o exemplo, por exemplo, da égua e o jumento, certo? Então, olha aqui, galera. Fechou. Mas olha esse macete aqui, que vai servir para a sua vida, para você não errar essa questão na hora da prova do Enem. Então é isso, galera. Dê aquela moral lá, certo? Nas nossas redes sociais. E abraço e até a próxima. Valeu!